sou Estela Schenvar, sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e trabalho no Departamento de Educação da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo e no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana. De fevereiro de 2020 a março de 2021, eu realizei um pós-doutorado na Universidade Autônoma Metropolitana, lá no México, na unidade Xochimilco e, mais especificamente, no programa Infância, sob a supervisão de Norma del Rio e Minerva Gomes Plata. Também, no contexto do pós-doutorado, houve um trabalho assíduo com o programa de pós-graduação deles, especificamente no mestrado em Psicologia Social em Grupos e Instituições, que naquela ocasião estava sendo coordenado pela professora Valéria Faletti. O meu pós-doutorado ele faz parte de um intercâmbio muito antigo, de muitos anos, de uma rede latino-americana, muito especificamente no trabalho junto ao México e ao programa Infância, que é bem longo, e que o programa CapSprint veio estimular, ampliar e produzir muitas outras possibilidades, como aconteceu durante meu trabalho nesses 14 meses de permanência no México. Durante o meu pós-doutorado, eu tinha previsto realizar uma pesquisa documental muito ampla, ao mesmo tempo trabalhar com uma série de grupos de pesquisas, e no México essa multiplicidade, essa diversidade, ela é muito importante porque é um país muito rico culturalmente e que dá destaque às características culturais locais em termos de língua, relações comunitárias, formas de trabalho. Ele tem muitas especificidades mais locais que os grupos de pesquisa dão relevo. Então a ideia era ter um intercâmbio maior, ir até eles ou eles virem à Cidade do México para trabalhar conosco. Iríamos produzir alguns eventos, dar algumas aulas, fazer alguns seminários. E no começo, na verdade, do pós-doutorado, fomos atravessados por essa tragédia, que é essa pandemia global, e nós tivemos que reorganizar o nosso trabalho. Com muito entusiasmo fizemos isso e conseguimos trabalhar assiduamente durante os meses pandêmicos, né? Durante a pandemia, então, o que nós buscamos fazer foi montar um seminário, que foi um seminário virtual, claro, para o qual convocamos colegas de 4 países, no que discutimos questões da infância e da juventude, no sentido de trazer elementos que as nossas pesquisas vinham produzindo e que poderiam nos ajudar a enfrentar esse momento pandêmico, a enfrentar a situação que o mundo vivia. Por outro lado, organizamos uma série de aulas e conferências em cursos, em grupos de pesquisa e especificamente 3 grandes seminários, um vinculado às ferramentas da análise institucional francesa como apropriadas no Brasil, o pensamento de Michel Foucault como ferramenta para a prática da pesquisa, e um terceiro que se deu por causa dos 30 anos que se celebraram em 2020 do Estatuto da Criança e da Adolescência. Então fizemos um seminário sobre essa questão em convênio, em parceria, não era um convênio, com a Universidade Nacional Autônoma do México, com o Instituto de Antropologia, sob a coordenação da colega, da professora Citlali Quecha. Em relação ao seminário que organizamos de pesquisas sobre infância e juventude para a América Latina, gravamos, ele é todo virtual, ele está registrado e a partir dele nós estamos publicando agora um livro com todos os materiais e um livro que eu estava dizendo bilíngue, mas na verdade assim, alguns textos são em português, outros são em espanhol, só será realmente bilíngue nas 2 línguas, a introdução e o texto que eu com as colegas do programa Infância, as coordenadoras, construímos a partir da própria experiência e dos conteúdos e debates apresentados ao longo do seminário.
Por outro lado, os seminários sobre análise institucional, ele teve importante repercussão, e eu diria que, sobretudo, porque no México, nessa universidade, nesse campus, na área de psicologia, a análise institucional francesa também é discutida, é debatida, é utilizada como recurso acadêmico, e inclusive porque tem importantes pensadores, colegas que trabalham com essa área, um deles o Roberto Maneiro. Então nós decidimos fazer um trabalho de tradução de alguns textos, alguns dos muitos e muitos textos brasileiros que utilizam as ferramentas da análise institucional francesa, e o professor Roberto Maneiro prefacia esse livro, e é um livro que está em processo de publicação lá no México, na UAM Xochimilco. Eu poderia dizer também que durante a nossa permanência lá se abriu muito a interlocução entre Brasil e México no nosso programa de pós-graduação e com o diálogo com nossos orientandos. Já existia esse diálogo, ele foi ampliado, nós temos não só a presença maior de professores do México nos nossos seminários, nas nossas bancas, nos nossos intercâmbios. Temos já uma série de atividades para serem realizadas em 2021 e em 2022, a partir do pós-doutorado realizado por mim, com o apoio do convênio CAPES-Sprint-UERJ. Eu acho que é um convênio fundamental. No meu caso, eu gostaria de falar rapidamente do México. É um país culturalmente muito rico e uma referência cultural e acadêmica para a América Latina, para o mundo, mas especificamente para a América Latina, e ele alimenta enormemente nossos debates, tanto em publicações, intercâmbios, temas, grupos de pesquisa, assim como o Brasil é um país grande, é um país rico, é um país múltiplo e diverso e com produções de ponta. Gostaria de dizer que, na verdade, meu vínculo com o México, ele vem por um lado de solidariedade fundamental. Eu sou filha de asilados políticos da ditadura de 64 e eu me criei no México. E eu posso falar, assim, de primeira mão, não só da solidariedade do povo mexicano, mas como da riqueza cultural daquele país para muito além da vida acadêmica. É um convite importante nós mantermos, alimentarmos e aproveitarmos o acolhimento que esse povo nos dá em todos os sentidos. Foi excelente experiência, certamente não teria sido possível um tal brilho como se deu sem o apoio do convênio CAPES-Sprint-UERJ. Um abraço.